Conselhos que eu daria pra Fernanda de 20 anos. Eu queria muito. Agora eu entendi. Por isso que você colocou sua blusa de 20 anos atrás. A Dani tá falando que esse casaquinho tá meio vintage, tá meio... O que você falou? Anos 80. Queria dar uns conselhos pra Fernanda de 20 anos. Pra quem eu era aos 20 anos. E quando eu falo os 20, na verdade é dos 20 aos 29, assim. Essa época dos 20 anos. Vamos falar dos 20s. Vamos pegar emprestado dos nossos amigos gringos. Os 20s, né? Essa fase dos 20 anos. Porque, cara, eu sofri. Acho que os 20, assim, chegar nos 30 foi mara. O pessoal tem uma galera que sofre com envelhecer, né? Mas eu chegar nos 30 foi muito bom. Porque a época dos 20 anos, assim, foi uma fase muito sofrida pra mim. E eu queria muito poder voltar e ter um papo, sabe? Com a Fernandinha. Com a Fernandinha. Nem era a Fernandinha mais, com a Fernanda dos 20 pra falar umas coisas pra ela, sabe? E como não dá pra fazer mais isso, porque já foi, né? Estou aqui gravando um vídeo porque vai que você precisa ouvir esses toques também. A cura de um, né, galera? A cura de todos. E olha que engraçado, né? O universo, ele conversa com a gente das maneiras mais inesperadas. Eu tava assistindo Modern Family. Você já assistiu, Dani? Nossa, Modern Family? Adoro. Amo Modern Family. Amava, faz tempo que eu não assisto. E o Phil, que é o pai lá da Modern Family, tava falando com a Hailey, que é a filha mais velha dele, e tava falando assim, filha, é porque ela acho que mudou de ideia da carreira e tal. E ele falou assim, mas filha, isso faz super sentido porque os 20, na época dos 20 anos, os 20s, eles são a fase pra você quebrar a cabeça. Quando ele falou isso, sabe quando você falou assim, muito verdade, Phil, você sabe de tudo. Perfeito, porque é exatamente isso. Os 20 anos foram os anos que eu mais quebrei a cabeça, sabe? E eu acho que existe, assim... Eu tenho um carinho especial pela galera que tá nos 20, dos 20 e poucos. Ou 20 muitos, porque com essa idade, assim, a gente acabou de virar adulto. Virou adulto, sei lá, uns 18. E vamos combinar aqui, né? Até parece que você vira adulto aos 18, né? Você só começa a assumir, né, essa posição, mas você não é ainda. E nos 20, assim, você já tem independência, você já é dono de si de uma certa forma, mas você ainda não tem, assim, um repertório muito grande. Porque você viveu poucos anos, né? Ou não tantos anos como adulto ainda. Então você não tem aquela coisa de falar assim, isso já aconteceu aquela época, ou isso é que nem aquela fase, isso é que nem... Não tem muito. Já tem um pouco pra você achar que você já tem o suficiente, mas não tem o suficiente pra você se encontrar nas tretas que vão rolando. E eu lembro que com 20 anos eu não achava nada disso. Eu achava que eu já sabia bastante da vida e que eu já podia resolver bastante coisa. E aí eu batia muita cabeça, porque eu não conseguia. Então eu achava que as coisas iam ser mais fáceis. Mas elas não eram fáceis, porque os processos não são fáceis. Os processos nem sempre são fáceis, né? E era muita bateção de cabeça. E o que eu queria falar pra essa Fernanda é assim, primeira coisa, amor, respira fundo. Tá tudo certo, você tá muito nova ainda. Porque eu achava que eu era muito velha com 20 anos. Eu me lembro de querer me separar com 23 anos, porque eu já tava casada com 23 anos. E eu lembro de pensar assim, tô com 23, sei lá, tô com 24, eu acho. Tô com 24 anos na cara. Eu não devia estar tendo esse tipo de questão. Que cobrança, né? 24. Eu era muito nova com 24. E quando eu falo que é muito nova, não é porque eu tô falando, que eu sou uma velha, e aí eu sei das coisas. Não, mas é que com 24, imagina, você tem só 6 anos de... oficialmente adulta, né? E eu falo assim, Fê, tá tudo bem, você pode querer se separar até com 40, 50, você pode, não se apegue à idade, sabe? Então eu acho que essa seria o primeiro conselho, assim, você é muito mais nova do que você imagina. E esse conselho entra pra galera dos 30, dos 40, dos 50, dos 60... Enfim, você não é tão velha quanto você parece. Você ainda tem bastante tempo. Segunda coisa que eu me cobrava muito, já saber o que eu queria da vida. Eu já tenho que saber o que eu quero da vida. Não tem. Essa fase, essa década dos 20 aos 30 é a fase em que você vai ter mais liberdade de experimentar coisas. Porque passa dos 30 já vem bastante responsa. Pelo menos na minha experiência, passou dos 30 veio uma carga maior, assim, de se assumir adulta na vida, sabe? Claro que, assim, depende da vida de cada um, né? Eu sei que tem gente que tem que ser adulta
desde os 12, né? Mas dos 20 aos 30 é a fase em que a gente vai trocar de emprego, vai trocar de relação, vai trocar de amizade, vai trocar de estilo, vai achar que gosta de uma coisa, vai fazer e não é nada daquilo, e vai tentar aquilo outro, e vai bater a cabeça, e vai se esforçar pra gostar de uma coisa que na verdade você não gosta. E você vai tentar se encaixar nos moldes dos pais, da família, dos amigos, da galera, daqui e dali. Você vai. Os 20 são a fase em que a gente tá experimentando vários esquemas de vida pra ver qual que encaixa melhor. E óbvio, Fê, eu falo comigo mesma, amor, nisso você vai ter que fazer um monte de coisa que no fim não vai ser aquilo. Você não sabe até você fazer, né? Tem que fazer pra saber que não é. Porque não tem como você imaginar tudo, senão fica só na sua imaginação, você tá sabendo. Então essa seria a segunda coisa que eu falaria. Você não precisa saber o que você quer da vida com 20 e poucos. E também cabe, nem com 30 e pouco, nem 40 e pouco e tal. Mas com 20 e pouco é a idade em que você vai bater cabeça. É a idade da bateção de cabeça. Terceira coisa que eu falaria pra minha Fife dos 20 e tantos é assim, já começa a aprender a se amar, porque você vai precisar disso no futuro. Porque... Hashtag fica a dica, amiga. Fica a dica, amor. Assim, demorou depois, até foi só depois dos 30 que eu saquei que o auto-amor era realmente a chave, assim, da liberdade, sabe? Porque eu achava com 20 e poucos que a liberdade estava em experiências. Tava no modelo de relação, tava em onde eu morava, o quanto eu viajava, o quanto eu conseguia fazer meus próprios horários no trabalho. E tudo isso é bacana, né? Mas a liberdade mesmo tá a gente se acolher, principalmente quando a gente não tá bem, ou quando a gente não tá indo de acordo com o que a mente diz que a gente deveria estar indo. Porque imagina você ser livre pra errar, né? Não é uma lição que eu tinha nos 20 e poucos. Os 20 e poucos eu achei que eu tinha que acertar sempre mesmo. Sempre, né? Sempre. Eu já deveria estar acertando com 20 e poucos. Era o que eu me dizia, né? Não, você tá com 24 anos. Você já deveria. E não. E então esse autoacolhimento demorou pra chegar até mim. Eu gostaria de ter sabido disso antes. De assim, então, se acolhe, tudo bem errar. Divirta, né? Se divirta no processo de errar. Errar tem que ser uma coisa mais divertida. Porque eu queria acertar logo de cara. Como é que eu ia acertar se eu não tinha repertório, né? Não tem como. E tudo isso, assim, eu tô falando pra minha Fê dos 20, mas assim, a Fê dos 30 ainda tá aprendendo. É que eu descobri, né? E aí tô desenvolvendo. Já tô bem melhor. Mas eu ainda vejo que tem muito ainda, né? E eu assim, eu curto esse processo, né? Só que nos 20 não. Nos 20 eu era dura, eu já tinha que saber. E aliás, esse era o quarto conselho que eu daria pra Fê. Dá uma amolecidinha, né, amor? Relaxa os ombros. Você tá muito estressada, tá com 20 anos. Relaxa um pouco. Gente, eu era tão séria. Um dos meus maiores arrependimentos é não ter bebido mais cerveja na época da faculdade. Eu não. A Dani não tem esse arrependimento. Porque eu era tão assim, nossa, eu já tenho que saber, eu já tenho que ter uma carreira, eu já tenho que juntar dinheiro, eu tenho que pensar no futuro. Mas assim, eu tava com 20 e poucos anos, sabe? Eu tive uma espécie de amadurecimento precoce, que hoje eu nem vejo mais como amadurecimento, eu vejo mais como uma rede de proteção, sabe? Tipo assim, uma maneira de eu me proteger. Mas era assim, diversão não era a minha prioridade nos 20 e poucos, sabe? E eu acho que eu levava a vida muito a sério nos 20 e poucos. Eu não via os 20 anos como uma época de experimentação. Eu via os 20 anos como uma época em que eu ia resolver a minha vida para a eternidade. Tipo assim, agora eu tenho que acertar tudo aqui nessa década pra eu viver livre e feliz para o resto da minha velhice. Entende? Era bem isso. Eu me botava muita pressão. Nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu falava, ó, curte mais, se joga, capricha nas burradas, porque tudo isso vai ser um repertório maravilhoso e tá tudo certo. Mas se divirta mais. Eu me sinto muito mais jovem com 36 do que com 26. Acredita? Muito mais jovem, muito mais livre. E viajo muito menos, por exemplo. Tipo, mas nossa, consigo ter liberdade. Até, né, de botar limites. Acho que esse seria o quinto conselho. Vai aprendendo a botar limites, viu, Flor? Vai precisar botar limites. E assim, eu queria muito dar esse conselho pra mim mesma. Vai ficando confortável em fazer os outros ficarem meio mal, às vezes. Não que você vai ser uma escrota com todo mundo, não é isso. Mas
você vai botar os seus limites e isso vai chatear algumas pessoas. E se elas ficarem chateadas com isso, desde que você esteja botando limite de uma forma amorosa e comunicando não violentamente, porque você vai precisar aprender isso, Fê, lá depois do 5 você vai aprender melhor. Mas as pessoas, elas vão ficar chateadas e tudo bem elas ficarem chateadas. Faz parte do processo delas, entende? Então, assim, não vai achando que você tem que cumprir com as expectativas das pessoas. Não tem. E foca numa pergunta muito importante, Fê. Agora é importante, mas vai ser importante pra sempre. A pergunta mais importante que você tem que se fazer daqui pra eternidade é: o que eu realmente quero? Porque eu vejo que nos 20, e ó, de novo, esse é um padrão que eu ainda faço, mas nos 20 era mais acentuado. Era sempre assim. E eu olhava o mundo como: onde que eu consigo me moldar melhor? Qual carreira que eu consigo me encaixar melhor? Tipo, onde que eu quero me encaixar? Essa era a pergunta que eu me fazia. Aonde eu quero me encaixar? Com quais pessoas eu quero me encaixar? Em que trabalho eu quero me encaixar? Em que país eu quero me encaixar? Eu olhava assim pra vida como se fosse uma vitrine, tipo de roupa, assim, que você vai escolher roupa. Era uma vitrine de possibilidades e eu olhava com a perspectiva de onde eu quero me encaixar. Depois dos 30 começou a ser: o que eu quero que encaixe em mim? Entende? O que eu quero que encaixe em mim? Porque passou a ser quem eu sou, o que eu quero criar na minha vida, que tipo de pessoa eu quero ser e qual é o trabalho, quais são os amigos, qual é o país, os livros, o que encaixa em mim. Você entende? Porque daí eu não tô me transformando pra encaixar, pra pertencer em algum grupo. Eu tô trazendo pra mim o grupo que vai me permitir que eu seja mais eu. Começa esse processo de individuação, sabe? Tipo assim, eu sou eu e aí isso encaixa em mim, sabe? E foi aí que essa nova carreira encaixou, né? Eu encontrei uma nova carreira quando eu falava: bom, mas o que eu quero de verdade? E eu precisei das minhas cabeçadas dos 20 pra chegar nisso. Você entende? É por isso que os 20 são tão importantes. Você dá as cabeçadas e aí vai chegar uma hora que você vai falar assim: bom, calma, já dei várias cabeçadas, beleza. E agora? O que eu quero com isso? O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu realmente quero? Agora que eu experimentei vários estilos, várias coisas, o que eu realmente gosto? O que eu realmente quero? E daí, na minha crise dos 30, era assim: cara, eu quero uma vida em que eu seja minha própria chefe. Eu quero um trabalho em que eu consiga compartilhar as minhas experiências e ajudar outras pessoas a se sentirem melhor com elas mesmas. Eu quero trazer luz pro mundo. Eu quero ter flexibilidade de horário. Eu quero trabalhar, fazer os meus próprios horários e trabalhar onde eu quiser, tipo, geograficamente. Tudo isso era importante pra mim. Aí eu fico vendo: o que encaixa nisso? O que encaixa nisso? Então essa pergunta, o que eu realmente quero, é muito importante. Mas não é o que eu realmente quero assim, qual que é a carreira que eu realmente quero, qual que é a relação que eu realmente quero. É até além disso, sabe? Eu quero liberdade de horários, eu quero viver em paz, eu quero ter uma rotina mais flexível, eu quero ter uma vida menos estressante, eu quero passar mais tempo com os meus afilhados, eu quero, sabe? Eu quero ter conexões mais profundas. O que é que você realmente quer? Até atrás do trabalho. Eu sei que isso não é uma pergunta fácil. Eu já consigo ouvir a Fernanda dos 20 anos falando assim: se eu soubesse o que eu queria, eu não tava aqui ouvindo esse vídeo. Ela respondeu, né, com 20 anos. Mas eu acho que seria assim: tudo bem, você não precisa saber, mas fica com essa pergunta, sabe? Em tudo que você fizer, o que eu realmente quero? Esse é um conselho importante da gente carregar pra vida. E você que tá com 30, 40, 50, 60, 70, o que eu realmente quero? O que eu realmente quero? É importante isso. Nossa, inclusive, parênteses aqui, dando uma devaneada, eu tava percebendo isso como nesse papo de dar limites, né, pras outras pessoas. Eu tava conversando com uma amiga que estava precificando um trabalho dela. E aí ela tava precificando esse trabalho e aí ela tava com esse tipo assim: não, mas o que as pessoas vão aceitar? O que vai ser melhor pra eles, né? O que eu posso oferecer? E aí, tipo, eu tava perguntando mais pra ela, né? Mas o que você realmente quer, sabe? Tipo, o que é importante pra você tirar desse trabalho? Cara, realmente, pra eu fazer esse trabalho eu vou ter que rearranjar um monte de compromisso, então não sei o que. Eu preciso cobrar mais do que eles estão me oferecendo, porque é o quanto o meu tempo custa, sabe? Só que ela tava com essa dificuldade de fazer até esse processo do que eu realmente quero, porque a gente não tá acostumada. A gente tá acostumada em ver como é que eu posso me encaixar. E mas ela tava frustrada, ela tava assim: porra, como é que pode oferecer só isso? E na verdade as pessoas vão oferecer o que elas acham que tem que oferecer, só que você tem que saber o quanto você quer pra você encontrar as pessoas que estão dispostas a encaixar com o que você quer. Ou mesmo que o que você quer não seja o que é possível trocar naquela hora, é preciso ter clareza do que eu realmente quero, pra eu ir colocando esses limites pras outras pessoas e de uma certa forma treinando, sabe? As outras pessoas o que eu quero. Se você não falar o que você quer, não tem como ninguém adivinhar, tá? Fê,
Tá ouvindo isso? Se você não aprende a falar o que você quer, o que você precisa, ninguém pode adivinhar. Não é sacanagem das outras pessoas. Elas não têm como pensar em você. Então, vai lá pensando o que eu quero em cada relação, o que eu quero dessa relação. Você não vai ter resposta logo de cara, mas é importante ao longo desse trajeto aí você carregar essa pergunta. Faz sentido isso, Dani, pra você? Ou é um papo de louco? A gente não pensa nisso, né? A pergunta que eu me fazia é até quanto eu aguento me flexibilizar nesse trabalho, nessa relação, entende? Tipo, até onde eu consigo ceder? Aqui eu não consigo mais ceder. Mas era sempre baseado nisso, sabe? Em ceder. E não assim, mas o que eu realmente quero? O que eu tô construindo? É muito importante essa clareza. Nos 20 na vida, mas com 20 eu achava bem difícil. Quais outros conselhos que eu me daria? Daí a gente faz assim, 7 conselhos que eu me daria. E outro conselho que eu daria para os Fernandos dos 20 anos. Os seus pais, eles são humanos. Eu sei que eles são mais velhos, são 30, né, anos mais velhos que você. Só que você vai ver daqui uns anos que você vai... Que não é porque você envelhece que você amadurece, né? E aí teve com 28, foi a época que eu... Foi muito louco, porque com 28... Eu tive um clique, sabe? Eu tava no ônibus, e pra quem mora em Brisbane, eu morava em Brisbane naquela época, eu tava na Adelaide Street, na frente do Vegarama, acho que era o nome do restaurante. E eu lembro de ter um clique assim, cara, eu tô com 28 anos. Quando eu nasci, a minha mãe tava com 27, meu pai tava com 30, era a minha idade. E eu falei... Eu não tô preparada pra ter um filho. Tipo, foi ali que eu saquei, porque eu acho que até então eu achava que com 30 eu já ia... Eu achei que chegando perto dos 30, assim, você já entendeu da vida, entendeu? Você já sabe como ser um bom líder, você já sabe como fazer uma boa apresentação, você já sabe como criar uma criança, você já sabe limpar uma fralda. Sabe nada! Sabe nada! Sabe nada! Galera dos 30 tá super perdida. Galera dos 30 tá perdida ainda. Tá indo até um pouquinho mais, porque ela já admite, né? Puta, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, assim... Seus pais, eles são mais velhos, mas, cara, eles também estão lidando com as questões deles, com a vida deles, sabe? Eles não estão, assim, eles não são sabichão tanto quanto você achava, amor. Não são, sabe? E ainda foi com 28 que eu saquei isso, que eu falei... E aí eu saquei, cara, os meus pais não são, eles são mais velhos... Óbvio, eles têm muito mais experiência, mas eles ainda estão lidando com as questões dele. Porque eu vejo, né, e hoje tô com 36, eu lido com as minhas questões, eu tenho amigas de 40 e tanto, 50 e tanto, 60 e tanto. Tá todo mundo lidando com as suas questões, sabe? O processo nunca acaba. Aliás, 7º e último conselho que eu daria pra Fê dos 20 é: o processo não vai acabar. Eu sei que você tá achando que o teu maior problema é que você não resolveu algumas questões, só que assim que você resolver essas, vão aparecer outras. E assim que você resolver as outras, vão aparecer novas. Forever. Tipo, pra sempre você vai estar lidando com os processos. Eu tinha muito essa pressa, sabe? De resolver os processos. Eu tinha essa ilusão de que eu ia chegar num ponto em que eu ia resolver a parada toda e eu ia curtir. Eu tinha ainda muito essa visão, sabe? De que eu ia resolver tudo e eu ia curtir. Eu ainda tinha aquela visão de, tipo, vou curtir a aposentadoria, sabe? Não tenho que pensar no meu futuro pra eu poder curtir lá na frente. Então, já começa a curtir desde agora. Você não vive. Porque senão não vai rolar, entendeu? Esse processo que você tá vivendo aí, ele vai passar. Isso é um conselho bônus, né? Conselho bônus, vai passar. Toda essa perrenga aí, ó, vai passar, vai ficar mais fácil. Você vai saber lidar com tudo isso melhor. Mas assim que você aprender a lidar com isso tudo aí, vai vir uma nova bucha, que você ainda não sabe nem qual vai ser e nem da onde vai vir. E aí a vida acontece. Então, assim, conselho, Fê, faz as pazes com o processo. Aliás, Fê, gravei um vídeo ótimo pra você, chama Paciência com o Processo. Assiste esse vídeo, vai te ajudar bastante nos 20. Dessa coisa do tipo, vai ter processo. Então, para de querer resolver tudo. Ó, esse que é o conselho, tá? Fique confortável com o desconforto. Porque ele vai estar sempre presente. Fê, você é uma pessoa que não vai ter sossego, entendeu? O sossego no rabo não virá com a idade. Pelo menos até os 36 não veio. Você acostuma a ser assim, intenso, né? Muito melhor. Muito melhor. Aliás, Fê, eu tava ontem aqui com 36, ouvindo aquela música do Legião, não, do Legião, não, desculpa, do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Essa música aí é seu hino, tá, amor? Continua sendo com 36, a galera com os 20 continua sendo com 36. Ai, como é maravilhosa, né? Mudar minha opinião sobre o amor, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Eu assim, ai, Raul! É isso, amada, de 20 e poucos, e 30 e poucos, e 40 e poucos, e 50 e poucos.
A gente não precisa estar com tudo resolvido, tá? Isso é uma ilusão, não vai rolar. As coisas vão fluindo. E o maior conselho que eu me daria com 20 e poucos é o que eu me dou diariamente com 30 e poucos, que assim, se acolhe. Não precisa ser tão dura. A gente tá fluindo, tá indo. Só o amor, gente. Tem que ter muito alto amor. Muito, muito, muito alto amor. Nossa, acho que foi a maior revelação dos 30, foi essa coisa do alto amor, sabe? E não o alto amor do tipo assim, ter o corpo em que eu me amo, né? Porque eu escuto muita gente falando isso assim. Não, sabe o que é? Eu não me sinto bem comigo mesmo, porque eu tô com X quilos a mais, ou X quilos a menos, whatever. Não é esse alto amor, tá? Não é de se olhar no espelho e... É mais do que isso. Alto amor do tipo que você tá num dia péssimo, tendo um cabelo, tipo, bad hair day, né? Seu cabelo tá um horror, você tá inchada, você tá pra ficar menstruada, você tá mal-humorada e você consegue se olhar com carinho no espelho. Esse tipo de alto amor. Tipo, deu tudo errado, você tomou decisões que não deram certo, você se relacionou com pessoas que não foi bacana e você falou, tudo bem, tá valendo, é isso aí. Esse tipo de alto amor. Esse aí é o conselho que eu me daria aos 20, que eu me dou aos 30 e que eu tô com a impressão que eu vou me dar aos 40, 50, 60, porque eu vou esquecendo, né, gente? Mas é isso, ame-se. Você é maravilhosa, você é diva, você é linda, ok? Ok, obrigada. Então tá. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Começamos já? Começamos. Caquete. Take 1, cena 1. Gravando, áudio ok, Então, conselhos que eu me daria